é para ir para o campo agora. Não, é para ir para o campo somente no decreto dominical. Ah, e a reforma de saúde é questão de salvação? Não, a reforma de saúde não é, mas assim eu li. Eu também li que não. A igreja é a menina dos olhos de Deus. Ai daquele que chamar a igreja essa menina de Babilônia. Mas eu estava pensando e eu acho que é o joio que vai sair. Não, é o trigo que vai sair. Não, mas eu li que é o joio. Controvérsias e mais controvérsias. Sejam bem-vindos ao canal Profecias Vida no Campo e hoje nós vamos falar sobre as controvérsias, né? Eu achei essencial fazer esse estudo, porque esse estudo é um estudo bem revelador. São questões que muitas pessoas necessitam conhecer realmente. E a gente está aqui hoje na condição que estamos, uma desunião total, justamente por causa desse ponto que nós vamos estudar hoje. Nós precisamos ter esse conhecimento do estudo de hoje para que possamos compreender e dar razão da nossa fé. Esses dias uma irmã entrou em contato comigo e falou assim: irmã, estou confusa, você poderia me ajudar? Falei, se eu puder, né? Com certeza ficarei feliz. Aí fomos estudar. E ela falou assim: irmã, eu estou confusa porque a palavra diz uma coisa. Aí eu vou em outros textos e diz outra coisa. E isso não é somente no espírito de profecia, eu vejo isso na Bíblia. O tempo todo uma divergência da outra e eu não sei como encontrar a verdade ali. E aí eu pergunto, por que isso acontece? E o estudo de hoje é justamente revelador por causa disso. Porque no estudo de hoje nós vamos mostrar o porquê essas coisas acontecem. E é essencial que você entenda o porquê isso acontece, é essencial que você compreenda a partir de agora, porque depois desse estudo você vai saber da razão da sua fé em qualquer situação. E eu peço que você dê uma pausa, ore, né? Eu já orei aqui, tenho feito alguns estudos e eu quero trazer esses estudos para você. Esses estudos são fundamentados na rocha, né? Fundamentados na palavra, para te tornar firme como uma rocha na rocha, entenderam? Então, pessoal, vamos compreender e eu quero começar lendo com vocês um texto que se encontra lá em Efésios 4. Esse texto ele é a base para o nosso estudo e vamos encontrar o que acontece nesse meio todo e qual é a solução para aprendermos a compreender e interpretar corretamente o texto, dentro do contexto, com o princípio correto, ver se ali há pretextos. Então nós precisamos ter essa compreensão e hoje vocês vão aprender isso. Fiquem até o final, porque é muito importante para que você não venha cair em engano e se perder. Efésios 4, do 11 ao 14 diz assim: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, e a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Gente, esse texto ele é muito revelador. Aqui dentro de cada texto nós precisamos compreender cada versículo desse aqui. A igreja do Senhor, ela é composta de várias pessoas e cada uma tem a sua função nesse corpo espiritual, esse corpo de Cristo espiritual, onde Cristo é o cabeça. Então, dentro dessa igreja do Senhor, temos alguns designados para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores, mestres, né? Segundo a palavra de Deus, diz isso lá em Efésios 4:11. Só que tem uma instrução dentro desse texto, onde nós podemos ver qual é o objetivo final de tantas funções dentro do corpo de Cristo, e ao mesmo tempo dessas funções, esses talentos, qual é o objetivo disso. E
tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. E aí vem a finalidade, o objetivo final para tudo isso, até que todos cheguemos à unidade da fé. Quando eu falo de unidade, eu falo de união. Mas é justamente isso que vocês viram no início do vídeo, né, na abertura. É para ir para o campo? Não é para ir para o campo. Eu preciso viver uma vida santa, em santidade. Não, não é para viver uma vida em santidade. Não é para viver uma vida sem pecado. É para mim reformar a saúde. Não, não é para reformar a saúde. Então, há muitas controvérsias e nós compreendemos que não temos a unidade da fé. Porque o propósito de Deus ter várias pessoas dentro da sua igreja, que é o seu corpo, né, era ter justamente cada um desempenhar a sua função numa unidade. Unidade que é da fé. O que é a unidade da fé? Uma única fé, um único entendimento, mesmas doutrinas, mas são várias. E ainda diz mais o texto, essa unidade da fé e o pleno conhecimento do Filho de Deus, né? O pleno conhecimento do Filho de Deus. Se nós conhecermos o caráter de Cristo, conhecermos a Ele, nós todos chegaríamos também à unidade da fé. E ainda fala assim, e perfeita varonilidade, ou seja, maturidade, à medida da estatura e plenitude de Cristo, até crescermos e tornarmos um com Cristo em caráter, para que não mais sejamos como meninos. E hoje se vê muitas pessoas como meninos, soprado de um lado para o outro, né, com todo o vento de doutrina, agitados. A criança, ela não para, eu não sou mãe, mas eu creio que muitos de vocês são mãe, pai, ou trabalhou com crianças, vocês sabem como são crianças, né? Paulo, escrevendo aos Efésios, aqui ele diz que as crianças são como vento, agitadas de um lado para o outro. E como eu falei para vocês, se você tem criança ou já trabalhou com criança, você sabe muito bem o que significa isso. E aqui ele faz essa ilustração quanto a nós hoje. Muitos estão imaturos, como crianças na fé. Ah, mas fulano falou isso, ciclano falou aquilo, e não conseguem chegar a uma ideia formada. Não conseguem fazer uma opinião onde há sustentação, base escriturística para isso. E aí ele continua dizendo que nós não poderíamos ser como essas crianças, né? E o pior, está no finalzinho do texto, que diz que muitos estão desse jeito, porque pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Gente, não se engana, tem muitas pessoas que pegam uma palavra e elabora aquela palavra de um jeito, que você vai comprar o erro como verdade. Por isso é importante você estudar por si mesmo. E por isso muitos hoje estão como crianças, como vento, de um lado para o outro, cheios de ventos de doutrinas e não sabem se fundamentar. E a grande questão que é o prometido no nosso vídeo, como é que vamos fazer a partir de agora para saber o que é fundamentação e não. O que não está fundamentado na verdade apenas são palavras bonitas e bem elaboradas. E aqui nós temos um princípio para estudar a palavra do Senhor. Isaías 28:10 diz que a palavra de Deus é preceito e mais preceito, regra e mais regra, um pouco aqui, um pouco ali, sobre o mesmo assunto. Assim nós podemos identificar os vários contextos, entender os princípios e então podemos ter uma compreensão correta e completa de cada assunto. E hoje eu quero ensinar a vocês, né, aquilo que eu também tive que aprender. Eu preciso mostrar para vocês essas questões. E como vimos no texto, os ventos de doutrina, a falta da compreensão correta, faz com que nós não cheguemos à unidade da fé, à união, e nem cresçamos à plena estatura de homens e mulheres em Cristo. Isso é perigoso, por isso a necessidade dessa compreensão. Por exemplo, quando eu vim para o campo, 3 anos, sabe pessoal, 3 anos de muito estudo, estudo mesmo, sabe? Eu sei que comparado a muitas pessoas, eu estou lá na frente. Mas, comparado ao que ainda precisa, eu ainda estou muito aquém, falta muita coisa. Porque a verdade, ela é assim, é uma fonte a jorrar.
Até a eternidade estaremos aprendendo. Mas são, assim, 3 anos, não falo por soberba e nem por vanglória, mas para honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Há 3 anos eu tenho me dedicado e me debruçado sobre as profecias, sobre o estudo da palavra. Então chegou um momento que eu senti a necessidade de trazê-las aqui também. Por quê? Porque eu vejo que aquilo que antigamente era dúvidas minhas, são as dúvidas de muitos hoje. Infelizmente, muitos hoje, uns é porque realmente não dão prioridade, mas outros é porque precisam trabalhar bastante, ainda estão na cidade, não tem tempo, faz o que pode realmente para buscar a palavra. Eu conheço alguns irmãos assim, que moram na cidade, mas vão para o serviço ouvindo a palavra, voltam do serviço ouvindo a palavra, ligam no carro, colocam o som no ouvido no ônibus, e eu vejo muitos buscando dar o seu melhor. Mas existem muitos que não dão, e eu tive esse privilégio, me esforcei, né? Fiz a minha parte para isso, mas louvo a Deus, né? Louvado seja Ele, porque foi Ele que operou todas as coisas, e eu tive a oportunidade de estudar ponto a ponto de tudo aquilo que um dia eu tive dúvidas, assim, pelo menos até o momento que eu tive dúvidas, até o momento que era tantas divergências. Graças ao bom Deus, eu consegui tirar um tempo e estudar na madrugada, à noite, durante o dia. E quando eu vi que eu tinha o conhecimento daquelas verdades e tinha resposta para todas elas, foi quando eu resolvi criar o canal Profecias Vida no Campo. Antes do canal Profecias Vida no Campo, eu tinha um outro canal que chamava Verdades que Libertam. No canal Verdades que Libertam, hoje ele é o Reformador de Saúde, né? E aqui no Profecias Vida no Campo, eu busco falar das profecias, das doutrinas do Senhor, porque só mediante esse conhecimento correto, né? Porque Cristo é a verdade. Se você pega a verdade ali com um pouquinho de erro, ela se torna heresia, isso é perigoso. Somente a verdade tem a capacidade, o poder de nos libertar. Conhecereis a verdade e a verdade nos libertará. Porque a verdade é o próprio Cristo, né, gente? E aí, isso para mim foi muito interessante, e desde então eu tenho recebido muitos questionamentos aqui nesse canal. E aí eu percebi que muitas pessoas hoje, elas têm as mesmas dúvidas que eu tive lá atrás. E aí algumas, inclusive, aí aqui eu entro a grande questão, algumas eu não sei se é porque realmente não entendem ou não querem compreender, ou porque não fazem disso uma prioridade, mas eu recebo muitos questionamentos. E quando eu vim aqui para esse canal falar sobre a vida no campo, o preparo para a crise que está por vir, o preparo do nosso caráter, trazer as profecias para os nossos dias, alguns entraram em contato comigo e outros escreveram nos comentários, e alguns falaram assim: não perturbe o nosso povo com isso, você está deixando o povo... É como se eu estivesse mexendo na estrutura emocional do povo, é como se eu estivesse acabando com o povo, entende? E aí, eu fiquei pensando, por que isso acontece? Por que há tanto engano? Por que há tantas controvérsias, há tantas divergências no nosso meio, onde era para ter unidade da fé, onde era para estarmos crescendo até a plena e completa estatura de homens e mulheres em Cristo Jesus, mas a palavra lá em Efésios nos diz que muitos iriam estar como meninos chacoalhados de um lado para o outro, e esses que estariam como meninos de um lado para o outro, não se fundamentariam, seriam conduzidos por homens, né, com suas astúcias, e isso tem impedido a boa obra em nós. A boa obra no mundo todo da pregação do Evangelho, e tem retardado a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aí nesse caso dessa pessoa, por exemplo, eu vi que algumas outras pessoas creem como eu cria e responderam à altura, né? Na verdade, falou: você que está impedindo o povo de receber a verdade como ela é. Alguns se prontificaram ali para defender a verdade. Mas por que essa divergência de ideias? Às vezes, muitas vezes, aqui no canal, eu sou julgada por algumas falas porque acreditam que o que eu estou falando é erro.
Mas quando eu mostro o texto, vem que não é. Sabe? O que está acontecendo? E o nosso estudo é para responder tudo isso, gente. Teve uma vez também, gente, que teve uma mulher, ela recorreu a um ministro bem famoso, e ela chegou nesse ministro e falou: eu assisti um vídeo sobre ir para o campo, sobre preparo para a crise, estou desesperada, estou com medo, né? Porque eram muitas verdades, assim, confronta bastante as nossas crenças adquiridas e cultivadas no decorrer, né, da nossa vida. E aí esse ministro, ao invés de pregar a palavra como ela era, falou para a pessoa não se preocupar, que não era bem assim, e falou de paz, falou de segurança, e Cristo fala que ai daqueles que falam paz e segurança, quando não há paz e nem segurança. Nós temos aqui realmente alertar o povo para que acordem da sua cegueira, da sua mornidão, para poder abraçar a mensagem como ela é e buscar a santificação para estar irrepreensível diante de Deus. E aí, eu fiquei assim: Jesus amado, tenha misericórdia. Como é que o povo está? Eu também estive assim, pessoal, também estive. E eu tive que tirar um momento de comunhão própria para poder ter respostas a esses meus questionamentos. E hoje eu me sinto, né? Eu senti o chamado do Senhor para estar aqui falando a respeito desses assuntos, sim. Por isso que eu recebi o ministério. E aí eu pergunto, por que muitos são mal interpretados? Por que muitos de nós não são compreendidos da forma correta? E a resposta está novamente na falta do conhecimento. E aqui eu quero mostrar para vocês alguns conhecimentos práticos que aconteceu no nosso ministério, né? O nosso ministério, desde que recebemos assim, o Ministério de Pregação da Palavra, eu tenho, e também nós recebemos o Ministério da Saúde, né? Eu trago muitas verdades aqui, e muitas pessoas vêm de uma forma que elas ainda não compreendem, não têm profundidade, e vêm com suas controvérsias, né? E é sobre essas controvérsias que nós precisamos compreender para poder dar razão à nossa fé. E como eu já vinha esse longo tempo estudando, me debruçando na palavra, buscando em oração, e o Senhor, por meio do seu Santo Espírito, falando ao nosso coração, gente, e nos revelando todos os enganos que tem estado nesses últimos dias, me senti pronta a realmente trazer esse conhecimento à luz da palavra. Eu quero mostrar para vocês alguns exemplos práticos que aconteceu conosco, para que você saiba diferenciar quando é uma verdade e quando é uma heresia. Primeiro, nós temos que começar falando de princípios. No decorrer aqui do nosso estudo, vamos estudar alguns textos que falam sobre princípios e a importância de conhecer esses princípios. Mas eu quero trazer de forma simples para vocês algumas questões a respeito disso. E eu quero falar de princípios. Muitos se dizem homens e mulheres de princípios, mas na hora de agir, a ação não é voltada para o princípio, pelo contrário. E quando tentam agir pelo princípio, colocam o princípio no contexto errado. Calma, pessoal, vocês vão compreender. Eu quero mostrar para vocês de forma prática para que vocês possam compreender. Inclusive, se vocês também estiverem aí também sem saber onde colocar cada coisa e achar que a palavra de Deus é uma divergência entre si, esse estudo é muito importante para você, por isso fica até o final. Eu quero começar falando de um princípio que regeu toda a criação. É o princípio da verdade. O próprio Jesus falou: eu sou a verdade. Então, a verdade, ela é um princípio, ela é uma base forte, ela é um fundamento da nossa fé. Então, é pela verdade. Porque muitas pessoas morreram no passado? Pela verdade. Porque Cristo entregou a sua vida naquela cruz? Pela verdade. Porque os mártires foram martirizados na idade das trevas, na igreja primitiva? Pela verdade. E porque o remanescente fiel vai sofrer tudo que vai sofrer no futuro, as crises que estão por vir, decretos de homens, por causa da verdade. Existe um princípio fundamental que deve reger a nossa vida e esse princípio se chama verdade. Mas muitos não compreendem de princípios, né? Apesar de se intitularem homens e mulheres de princípios. O primeiro princípio que deve reger nossas vidas é o princípio da verdade. Né? Temos outros princípios, como o princípio da união, que lemos aqui em Efésios 4.
Efésios 4 diz que nós devemos, cada um foi chamado para uma função na igreja do Senhor, e cada uma dessas funções, elas têm como um objetivo. Qual o objetivo? Um princípio, unidade da fé, que é o princípio da união. Precisamos ter unidade da fé. Também temos um outro princípio, que é o princípio da separação. Separação de quê? Do mundo, né? A profecia nos diz isso. Essa separação das práticas do mundo. Temos outro princípio, vários, vou citar vários aqui. Princípio da fidelidade, pessoas que são fiéis a Deus até a morte. Princípio da responsabilidade, pessoas que são responsáveis, que arcam com as suas responsabilidades, com seus compromissos, né, com suas faltas também. Esse é o princípio da responsabilidade. Temos o princípio da honestidade, pessoas honestas, da sinceridade. Tem muitos bons princípios, pessoal, tem vários, e o reino do céu será regido por princípios, mas princípios no contexto certo. Porque se um desses princípios for encaixado no contexto errado, ele se torna uma desonra a Deus. Nós acabamos nos colocando ao lado da injustiça. Por isso que eu acho muito importante que vocês compreendam esse estudo até o final, para entender o porquê de tanta controvérsia e, a partir de agora, sua vida ser regida por princípios, na verdade, sem desonrar a Deus e nem a sua palavra. E eu quero começar mostrando para vocês uma forma de princípios que, colocados em contextos errados, pode ser uma desonra a Deus. E eu quero trazer aqui para vocês coisas que aconteceu no nosso ministério, no decorrer da nossa jornada, no decorrer das nossas experiências, né? E graças a Deus, Deus nos tem preparado para isso. Nós nos temos debruçado na palavra, buscamos entendê-la por nós mesmos, para que não sejamos como meninos soprados de um lado para o outro, por causa de homens sagazes, homens astuciosos, que querem viver pelas suas próprias cobiças, conforme Paulo diz. Mas queremos ser regidos e guiados, instruídos literalmente pela palavra. E certa vez, uma irmã entrou em contato comigo. E ela entrou em contato comigo por causa da música. E ela falava assim, ela chegou para mim, inclusive, aqui nesse ministério, muitas pessoas entram em contato em relação à música. Eu estou começando a estudar mais sobre música agora. Mas era algo que eu não tinha muita compreensão naquele período. E aí essa irmã chegou para mim e falou assim, irmã Val, não sei o que eu faço. Estou num coral, um coral famoso, um coral reconhecido. E essa pessoa falou assim para mim, irmã Val, estou num coral. Só que, irmã, eu sei que a música que nós estamos, e eles iam participar de um evento bastante importante, né? E ela falou assim para mim, mas irmã, nós temos um evento para participar, eu já conversei com o diretor do coral. E esse diretor, ele falou, eu não conheço, né? E ele falou assim, que até acreditava no que ela dizia, né, em partes, mas que ele acreditava, mas que iria continuar, iria fazer como era para fazer, e ela sabia que os louvores que ali seriam cantados era uma desonra a Deus, né, ela tinha uma abelha, gente, ela tinha conhecimento sobre música, sobre louvor, sobre adoração, por meio do cântico, né? E ela tinha esses conhecimentos, tanto técnicos quanto de letra e tudo mais. E eu não tinha muito conhecimento. E eu falei, mas esses hinos que vocês vão cantar realmente são hinos que não agradam ao Senhor? E ela, sim, Val. E o texto ainda diz assim, que... Aí ela explicou que eram hinos que afastavam a presença dos anjos, que o Senhor retirava a sua presença. E ela estava com todo esse conhecimento, ela falou, e eu falei assim, e você vai fazer o que a partir desse conhecimento que você tem? Você já conversou com ele? Sim, já conversei, mas ele disse que não vai encerrar o coral. Tá bom. Mas e o que você vai fazer a partir daí? Você vai louvar em um lugar que, ao invés de estar louvando para Deus, vai louvar para o inimigo? Né? Porque, segundo o que você me falou, os anjos do Senhor saem quando há um tipo de louvor que não agrada ao Senhor. Aí ela falou, pois é porque eu tenho que cumprir com minha palavra. Eu não preciso ser responsável? Eu falei, sim, com certeza você precisa ser responsável.
Mas você observa que você está querendo ser responsável no contexto errado? Você está querendo ser responsável no contexto errado? E ela, como assim? Eu falei, sim, porque, vamos lá. Existe o princípio da responsabilidade. Você precisa, sim, ser responsável, cumprir com os seus compromissos, mas desde que um princípio não fira o outro. Nesse caso aqui, esse princípio da responsabilidade, de você cumprir com sua palavra e ir lá louvar, você está ferindo outros princípios. Um dos princípios que você está ferindo é o princípio da fidelidade a Deus. Você vai estar louvando outro ser, segundo você mesma me falou, do que a Deus. Você está sacrificando o princípio da fidelidade, querendo usar o princípio da responsabilidade. Outra coisa que você está cometendo você está ferindo o princípio da verdade. Você está preferindo ir ao erro do que ficar na verdade. E para piorar de tudo, você está ferindo um outro princípio, que é o princípio de colocar Deus acima de todas as coisas, do que acima da vontade de homens. Ou seja, você está sendo mais fiel a homens do que a Deus. E ela, sério? Exatamente, você está colocando o princípio da responsabilidade no contexto errado. O que é que eu deveria fazer então? Você já tem a resposta, né? Não participar. Se você já alertou, se a pessoa não quer, você não pode participar. Porque muitos estão ali participando enganados. Mas para aquele que já conhece a verdade e ainda assim insiste no erro, para esse já não resta sacrifício. Segundo a palavra de Deus diz isso. E aí essa pessoa, entendi, vou ter que sair. Não sei se saiu, né? Nunca mais tivemos essa conversa. E também não temos mais esse relacionamento. Mas foi isso que aconteceu. Tive que mostrar à pessoa qual era a verdade ali e qual princípio ela deveria colocar no contexto correto. Porque se eu coloco o princípio certo no contexto errado, gente do céu, você desonra o nome de Deus. Agora eu quero dar outro exemplo que surgiu também no nosso ministério. Teve uma irmã que ela estava em defesa da verdade, falando a verdade como ela é em Cristo, no devido espírito, e ela começou a se sentir culpada. E ela começou a falar assim, irmã, eu não sei o que eu faço, porque eu estou sentindo que eu estou trazendo desunião para o povo de Deus. Porque todas as vezes que eu levo a verdade, as pessoas entram numa situação de controvérsia, de contenda, e eu sinto, irmã, que eu não estou no agrado do Senhor, eu estou trazendo desunião para o povo de Deus. Aí eu falei assim, desunião para o povo de Deus. Mais uma vez, um princípio errado, ou um princípio correto colocado no contexto errado. Ela não lembrava da palavra de Deus que diz, eu vim para trazer espada, né? E ela não se atentou que o princípio da unidade da fé, na verdade, se tiver unidade no erro, você já não está sendo fiel a Deus. Você está honrando a homens, honrando a si mesmo, sua própria opinião, mas não a Deus. Então, o princípio ele precisa ser colocado dentro do contexto correto. Teve um outro irmão que eu tive conversando a respeito da reforma de saúde. E o princípio que rege a reforma de saúde certamente é saúde. Só que ele falou assim, eu falei, irmão, mas a nossa conversa, o que está dando para compreender é que você não tem compreensão de princípios. E por causa disso o irmão está se colocando numa situação difícil e colocando todos os outros que entram em contato contigo numa situação difícil. E ele, mas eu sou um homem de princípios. Eu falei, irmão, não estou falando isso de uma forma para poder ferir o teu caráter, né? Não é isso. É porque as pessoas hoje acham assim que eu sou uma pessoa de princípios, sim, mas você pode estar colocando o princípio errado no contexto errado, ou o princípio certo no contexto errado, e isso acaba sendo uma desonra a Deus. E aí eu falei para esse irmão, não, irmão, o que acontece? Qual é o princípio da reforma de saúde? Aí ele falou assim, o princípio da reforma de saúde é voltar lá à origem. Falei, não, irmão, isso aí é o objetivo. O princípio da reforma de saúde é saúde, né? O princípio que rege a reforma de saúde é para que tenhamos saúde a partir do momento, que era o caso que estava acontecendo, que a reforma de saúde está provocando doença, tanto em você quanto nos seus, porque você já passou por uma outra condição que está além do que a palavra pede, ou colocando contextos errados aqui dentro, você
já saiu de reforma de saúde para deforma de saúde. E aí eu percebi que muitas pessoas não conseguem compreender princípios e contextos. Ainda trazendo uma situação prática a respeito desse assunto, me lembro que no livro Primeiros Escritos fala sobre um período de mesmerismo, um período onde a igreja estava sofrendo grande apostasia e grande fanatismo, né? Totalmente diferente daquilo, o que é fanatismo. Muitas pessoas hoje não sabem o que é fanatismo, né? Acham que fanatismo é obediência a Deus, aqueles que são obedientes a Deus são fanáticos. Mas o verdadeiro fanatismo é loucura. É quando você sabe que algo é correto e ainda assim você insiste no erro. Isso são pessoas fanáticas, é perigoso. Então, no caso desse irmão, estávamos conversando e tive que apresentar para ele um texto que se encontra lá no Primeiros Escritos. Se eu encontrá-lo, vou deixar aqui para vocês. E nesse texto diz assim, que não tínhamos mais tempo a perder o nosso tempo com erro, escutando erro, absorvendo erro, né? Em cultos, reuniões que estão com erro. O nosso tempo é ser aproveitado estudando a verdade presente, pois essa é que vai habilitar o povo a estar de pé no grande dia do Senhor. E nós não temos tempo mais, a crise está aí, gente, o dia do Senhor está aí, está às portas. Não temos mais tempo de ficar absorvendo erro em coisas vãs. E aí fui mostrar para ele e ele falou assim, irmã, mas isso aí é lá no período do mesmerismo, é no contexto de mesmerismo. Eu falei, irmão, ok, isso aqui é um contexto no mesmerismo, era um contexto também de apostasia. Só que aí você precisa saber que a palavra do Senhor é nos dada também como princípio para os nossos dias. O contexto era mesmerismo, o contexto era apostasia. E nós precisamos analisar quais são os contextos que nós vivemos hoje. Se é um contexto idêntico àquele do passado. Porque se ele é um contexto parecido ou idêntico, o princípio é que rege a situação. E naquele momento Ellen White falou para retirar todos, para que não fossem levedados com o erro, que fossem levedados com a falsa ideia do que era ser cristão. E aí muitos não compreendiam isso, né, gente? E não entendem a questão do princípio. O princípio é que rege. Ou seja, para os últimos dias, qual é o princípio? Verdade. Não temos tempo a perder com o erro. Se eu for em qualquer lugar onde esse lugar não vai me alimentar com a verdade, mas com o erro, e aqui é qualquer lugar, gente, o Senhor me pede para não ficar. Porque eu não tenho tempo para isso. Então, existe texto, existe contexto e existe princípio. E o princípio é o que precisa reger nossas vidas. E nós precisamos tomar muito cuidado de não colocar o princípio bom dentro do contexto errado. Porque se eu pego esse princípio e coloco dentro do contexto errado, eu acabo desonrando a Deus e sendo fiel a outras coisas menos a Deus, como no caso da irmã, que queria firmar sua palavra com homens, mas com isso ela estava sacrificando a verdade, sacrificando a fidelidade a Deus. E um princípio não pode ferir o outro. Vocês precisam compreender isso. E a palavra de Deus, gente, se eu achar o texto também coloco aqui, diz que o povo de Deus hoje não entende mais de princípios. Isso é muito triste. E com o tempo, com todas essas controvérsias, eu pude compreender que realmente não há mais uma concepção e um entendimento correto sobre o que é princípio, sobre o que é contexto, sobre o que é texto. E aqui, nós vamos falar de uma outra situação, que foram colocados princípios errados dentro de um contexto errado também. Ellen White, ela escreve que no período dela, prestes à morte dela, um dos últimos a morrer foi ela e foi o ministro Haskell. Inclusive, ele tem incríveis escritos, né, dele, que o Senhor o inspirou para os nossos dias. Ele escreveu bastante a respeito disso. E Ellen White, nesse período, eles foram um dos últimos a falecer, a descansar no Senhor. Chegou alguns momentos na vida de Ellen White também,
que ela se retirou de algumas situações, inclusive de campais. Ela se retirou de templos, ela se retirou de reuniões. Por que Ellen White se retirou? Tem a carta dela, eu vou deixar aqui para vocês. Porque ela diz que o espírito que jazia ali não era o Espírito de Deus. Porque naquele momento aquelas pessoas estavam com espírito de crítica, e assim, gente, é um espírito de crítica no contexto errado. Estavam criticando a verdade, estavam injuriando pessoas na verdade. E aí muitos hoje falam assim, mas você está julgando o irmão. Gente, vamos prestar atenção. Um outro texto que dá para ver o que é ser caluniador dos irmãos. Muitos falam assim, que quando o irmão vai ter com o outro, e o outro está em erro, e o irmão vai lá pela salvação do outro, fala assim, não, mas você está me caluniando, você está me injuriando, você está isso, você está querendo ser mais santo. E essas pessoas, elas não compreendem que estão no contexto errado. Entende? O que é o caluniador do irmão? É justamente aquele que, por você querer viver a verdade, te chama de fanático, extremista e tudo mais. Então, esses são os caluniadores dos irmãos, não aqueles irmãos que estão no Espírito de Cristo buscando ganhar aqueles outros irmãos e tirar eles da perdição eterna. Esses estão seguindo a ordem do nosso Senhor Jesus Cristo, de corrigir, advertir com toda a longanimidade, motivar para que vão para o céu. Mas existe texto, existe contexto. E se eu pego os contextos e coloco dentro o texto e coloco dentro do contexto errado, e coloco o princípio também dentro do contexto errado, isso faz uma destruição. Então foi esses princípios colocados dentro do contexto errado que fez com que Ellen White fosse chamada de opressora, cabeça do papado, por pessoas desobedientes. Por isso que ela diz, não chameis os adventistas do sétimo dia de Babilônia, mas eram por quê? Porque eles eram obedientes. Ao mesmo tempo que ela diz que muitos de nós hoje temos a cabeça babilônica, porque nós estamos totalmente doutrinados em princípios babilônicos e não nos princípios do reino. Tem um outro texto que diz que isso não aconteceu somente no período de Ellen White, aconteceu também no período de Jesus Cristo. No período de Jesus Cristo, as pessoas estavam tão moldadas ao erro, mas elas estavam tão realmente doutrinadas pelos seus líderes daquela época, que aquelas pessoas, elas não reconheceram Cristo quando ele veio. E muitos chamaram Cristo de Belzebu, chamaram Cristo de espírito do demônio, chamaram Cristo, para piorar, o príncipe dos maiorais do demônio. Fizeram isso com Cristo. Por quê? Porque eles não conheciam a verdade. Porque quando Cristo chamou eles de hipócritas, porque quando Cristo falou para eles que eles eram como serpentes, eles achavam que aquele não era o Espírito de Deus. Mas Cristo estava buscando atraí-los para si. Jesus também não fazia com um espírito com temperamento ruim, forte, firme. Jesus fazia, mas a verdade é ofensiva a todos. Todos os que não querem ir para a luz, a verdade é ofensiva. E principalmente pessoas que estão muito doutrinadas. E aí no período de Jesus, aconteceu muito isso. De Jesus também ser mal interpretado. Por quê? Porque as suas cabeças estavam doutrinadas, conforme Efésios 4, que diz que aqueles homens daquele período estavam doutrinando o povo, segundo as suas astúcias, para que o povo não tivesse a liberdade de pensamento por si mesmo, não buscasse estudar por si mesmo, não chegasse à verdade, porque eles tinham motivos ali. E pela falta de conhecimento do princípio e do contexto, muitos têm chamado bem de mal e mal de bem. E ai daquele que chama bem de mal e mal de bem. Isaías, ele nos diz que muitos estão chamando mal de bem e bem de mal. E ai desses, eu gostaria de ler esse texto para vocês. Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridão. Põe o amargo por doce e o doce por amargo. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e prudentes em seu próprio conceito. Ai dos que são heróis para beber vinho e valentes para misturar bebida forte, os quais por suborno justificam o perverso e ao justo negam justiça. Esse texto ele é muito forte. E aqui também muitas pessoas vão ver quem está na verdade, achando que essas pessoas estão sendo sábias pelas próprias forças.
Estão sendo sábias por si mesmas, conforme o texto diz, né? Prudentes com seu próprio conceito. E como é que a gente faz para poder saber se uma pessoa está sendo prudente no próprio conceito ou se ela está realmente sendo sábia em Cristo? É a palavra. Se ela é uma pessoa, um bom varão que maneja bem a palavra, e na verdade, como ela não está sendo sábia aos próprios olhos. Quem são sábios aos próprios olhos? É o povo do achismo. Então, ai desses que chamam mal de bem e bem de mal, porque a pessoa que ela tem muito achismo, ela é como guia cego. E por ter sido tão guiada por guias cegos, que também estão cegas, e por isso chamam mal de bem e bem de mal. Só que a palavra de Deus diz, pessoal, que chegará um tempo que nós teremos que dar razão da nossa fé. E quando chegar esse período de darmos razão da nossa fé, muitos, mas são muitos mesmos, vão perceber que não estão prontos para isso. Vão ver que, na verdade, nunca estiveram fundamentados em nada e que sempre foi orgulho, sempre foi ego, sempre foi porque quis saber e dizer que sabia, mas quando foi para mostrar realmente que sabia, não sabiam. Tem um texto que diz que vai chegar esse tempo e triste vai ser a situação dessas pessoas. E eu quero mostrar isso aqui para vocês. Quando chegar a hora da provação, haverá homens pregando agora a outros que, ao examinarem as posições que defendem, descobrirão que há muitas coisas para as quais não podem dar uma razão satisfatória. Até serem testados dessa forma, eles não conheciam sua grande ignorância. E há muitos na igreja que presumem compreender o que creem, mas até que surja uma controvérsia, não reconhecem sua própria fraqueza. Quando separados daqueles que compartilham da mesma fé e obrigados a se apresentar sozinhos para explicar sua crença, ficaram surpresos ao ver quão confusas são suas ideias sobre o que haviam aceitado como verdade. Eu tive um período que eu cheguei à conclusão que eu não sabia, por isso eu precisava buscar. E esses 3 anos eu tenho buscado por mim mesma e por isso eu estou aqui, trazendo a mensagem também, porque eu vejo que muitos de vocês precisam buscar por si mesmos. E é um buscar literalmente na palavra, gente. E aqui vem falando que muitas dessas pessoas, até ser testados, eles não têm nem noção do tamanho da ignorância que têm. E muitos são realmente ignorantes a respeito da razão da fé. Muitos apenas dizem, eu creio nisso, e não sabem dizer por que creem nisso. Ah, eu creio no santuário, não sabe dizer a doutrina do santuário como ela é. Ah, eu creio na justificação pela fé, mas não entendo o que é justificação pela fé. Ah, eu acredito nas 3 mensagens angélicas, mas se eu perguntar qual é a primeira mensagem angélica, quando ela foi dada, como foi dada, ninguém vai saber. Qual é a segunda mensagem angélica, quando ela foi dada, como foi dada, muitos não irão saber. E a terceira mensagem, o que é e quando será dada, quando foi dada, quem aceitou, quem não aceitou. Né, o que faz parte, quais são os princípios dessa mensagem? Muitos não saberão responder essas perguntas. Por quê? Porque não sabem da razão da fé. Apenas dizem crer em algumas coisas, mas na hora de dar a razão da fé e explicar, não sabem. Muitos vão dizer assim, eu sei que eu tenho que fazer a reforma de saúde, mas não sabe por que a razão da fé. É simplesmente porque fulano ou beltrano falou. Muitos sabem que precisa ir para o campo, mas não compreendem e não têm na palavra como dar a razão da fé. E nós precisamos, porque vai chegar um tempo que nós seremos testados. E teremos que dar razão da nossa fé, dando o princípio, o texto, o contexto, inclusive o pretexto das pessoas. E aqui eu quero mostrar para vocês também o pretexto, né? Porque tem muitas pessoas que dão desculpas, né? São os achismos. Muitas pessoas são confrontadas com a verdade. E por não querer submeter suas vontades à vontade de Deus, por não querer entregar os seus pecados, por não querer viver uma vida entregue a Cristo, elas vão usar pretextos. E aí é onde a confusão ainda fica pior. Aí é onde o texto é tirado dentro do contexto, é pegado e aplicado de forma rígida fora do contexto. E é muito complicado tudo isso. E como eu já falei para vocês, a palavra diz que a gente não deve confiar cegamente em homens, né? Maldito do homem que confia no outro. E nós não devemos, nós devemos buscar essa mensagem por nós mesmos e procurar compreendê-la para poder dar a razão da nossa fé. Tem mais um texto que eu gostaria de ler para vocês que diz assim, ó. Nosso povo precisa compreender os oráculos de Deus. Eles precisam ter um conhecimento sistemático dos princípios da verdade revelada.
que o nosso povo precisa compreender? Os princípios dessa verdade. Porque se você não compreender os princípios dentro da verdade, você vai sair colocando texto fora de contexto, tomando posição errada, se posicionando de forma errada e ficando perdido, igual cego em tiroteio, como diz por aí. Vou falar melhor, como diz Paulo, como uma criança sendo levada de um lado para o outro como vento. Uma criança que corre para lá e para cá sem ter direção. Olha o que esse texto ainda continua dizendo. Que os preparar para o que está por vir sobre a terra e os impedirá de serem levados por todo o vento de doutrina. Aqui a profecia diz que nosso povo precisa compreender os oráculos de Deus, a palavra de Deus, toda revelada. Eles precisam ter um conhecimento sistemático dos princípios, que é o que eu falei para vocês. Texto, contexto, princípio. Quando é que um princípio fere o outro? Para que você possa compreender e saber se posicionar. Porque se você não souber disso, você vai ser levado como vento. E se você não souber disso, isso vai te impedir de estar firme. E de estar preparado para o tempo que está por vir. E mais uma vez, é perceptível como muitos hoje estão sendo pessoas assim totalmente letra de lei, sem compreender princípios e nem mesmo a definição das palavras. Teve uma outra situação que uma pessoa escreveu aqui no canal, falou assim, vocês até pregam bem, mas eu discordo que vocês saem para poder fazer outra igreja. Eu o quê? Fazer outra igreja? Quando eu fiz outra igreja, meu irmão, minha irmã? Nunca. O que eu fiz? Eu recebi um ministério. O que é receber um ministério? Eu recebi um ministério de pregação da palavra. Todos nós temos talentos. E o Senhor diz que uns foram feitos para ministros, outros para profetas, todos nós. E eu recebi esse ministério do Senhor. É totalmente diferente de abrir uma instituição. Eu recebi o ministério para a pregação da palavra. E é baseado nos princípios dessa palavra que eu trago as coisas aqui para vocês. Porque um dia eu precisei de libertação. Um dia eu precisei parar o meu tempo e fazer do negócio da minha vida buscar espiritualidade. Porque eu estava lá fora, buscando tudo, menos espiritualidade, e sendo levada por ventos de doutrina. É o que fulano fala, é o que ciclano fala, mas de mim mesmo eu não sabia da razão da minha fé. Mas hoje eu me sinto firme em Cristo, firme na palavra, porque Ele tem me ensinado dia após dia. E eu tenho buscado essa compreensão e Ele tem revelado a mim. E é muito importante que você compreenda isso, porque aqui, para quem acredita no dom profético, eu gostaria de ler um texto para vocês, que esse texto ele é um pouco complicado, para que vocês possam ter a compreensão dos dias que estamos vivendo. E eu quero ler esse texto para vocês e eu quero mostrar para vocês que isso já aconteceu, já está acontecendo e vai só piorar. Esse texto diz assim, ó. O inimigo das nossas almas tem procurado introduzir a suposição de que uma grande reforma devia efetuar-se entre os adventistas do sétimo dia e que esta reforma consistiria em renunciar às doutrinas que se erguem como pilares da nossa fé. Aqui eu quero dar uma pausa, junto com a vírgula. Por quê? Porque quando a gente fala de reforma, na cabeça de uma pessoa que não conhece de princípio e de contexto, ela vai pensar que é a reforma de saúde, que é a reforma do campo, do vestuário. Não. Mas o texto está dizendo, ó, o inimigo das almas tem procurado introduzir a suposição de que uma grande reforma devia efetuar entre os adventistas do sétimo dia. E que esta reforma consistiria em renunciar às doutrinas que se erguem como os pilares da nossa fé. Nós temos várias doutrinas como pilares da nossa fé e precisamos conhecer essas doutrinas. A doutrina do santuário, a doutrina de Cristo, nossa justiça, justificação pela fé, uma vida em santidade, uma vida sem pecado. A doutrina da reforma de saúde, né, que é o braço direito da mensagem dos três anjos. Até mesmo a vida no campo, a verdadeira educação, o que mais? O ministério dos anjos. Existem mensagens para o nosso tempo que são pilares para a nossa fé. Só que a profecia nos diz que o inimigo estava procurando colocar em nosso meio uma reforma, não uma reforma para o bem, mas uma mudança para o mal. Uma reforma que consistiria em renunciar
as doutrinas que se erguem com os pilares da nossa fé. E a profecia nos diz mais que isso começaria com coisas pequenas, até derrubar o próprio sábado do Senhor, onde muitas vezes iríamos defender o dia que não é o dia do Senhor. Por quê? Porque essa reforma, ela iria começar e o inimigo estava trabalhando para ela. E eu quero te dizer que é possível observar muitas reformas contrárias à palavra de Deus que já se iniciaram e que já existem hoje. E eu sempre falo do Vida no Campo porque muitos de vocês aqui são adeptos da Vida no Campo, mas a Vida no Campo é o mínimo comparado a essas outras mensagens. Ela também é essencial e faz parte, mas é para vocês entenderem de uma forma mais clara. Então, falando da Vida no Campo, vocês têm visto muitos por aí reformando essa mensagem, dizendo que não é tempo de estar no campo, dizendo que para ir para o campo é necessário que venha o decreto, sendo que por falta de conhecimento de contexto e de história, muitos estão sendo enredados em uma reforma das doutrinas da nossa fé. Reformas como a reforma de saúde. Não é necessário fazer uma reforma de saúde. É uma reforma sobre a vida no campo. A nossa vida em santidade com Deus, né, para estar irrepreensível diante de Deus. Muitas reformas já têm ocorrido. E tem alguns textos que diz que a finalidade dela é jogar por terra literalmente os mandamentos de Deus e as doutrinas mais fundamentais da nossa fé. E ele vai se empenhar num processo de reorganização. Se tal reforma se efetuasse, qual seria o resultado? E hoje nós já estamos vendo muitos desses resultados dessa tal reforma, né? Porque tem se introduzido outras doutrinas que não são as doutrinas que quando você para estudar por você mesmo, você vai ver. E eu quero dar um exemplo para vocês aqui. Quantas vezes você viu uma pessoa pregando errado sobre vida no campo? É uma doutrina simples das mais simples. E eu quero te mostrar quantas vezes você já viu. Por quê? Justamente por isso. Porque os princípios da verdade foram rejeitados. E essa reforma se iniciou já, gente. E vai só se aprofundar e piorar. A profecia nos revela isso até o fim. Por isso que nós precisamos buscar a verdade por nós mesmos, buscar conhecer essa verdade, porque o inimigo das almas tem procurado introduzir essa suposição dessa reforma, dessa mudança, e ele já introduziu. E muitas crenças fundamentais, elas têm tido um outro significado hoje. Empenhar-se-ia num processo de reorganização. Se tal reforma se efetuasse, qual seria o resultado? Seriam rejeitados os princípios da verdade. Olha a palavrinha princípios de novo. Que Deus, em sua sabedoria, concedeu à igreja remanescente. Deus levantou um povo lá nos anos de 1834 até 1844. Esse povo recebeu toda uma verdade. No ano de 1888, nós recebemos a mensagem maravilhosa. Só que esse povo que recebeu essa mensagem, a sua igreja remanescente, a sua igreja, o seu povo, corria o risco de sofrer uma grande reforma. E a mudança da interpretação e dessas doutrinas corria o risco de existir. E se isso acontecesse, qual seria o resultado? O resultado é que os princípios da verdade que Deus, em sua sabedoria, concedeu, seriam rejeitados, né? Nossa religião seria alterada. Sim, sabe essa religião que muitos vivem por aí? Foi alterada. No período que foi levantada o povo de Deus, vamos dizer assim, foi restaurada as mensagens, e todos aqueles que abraçavam as verdades reveladas se tornavam participantes do povo de Deus, diz que aquela religião lá do começo seria alterada. E por longos tempos, né, que hoje eu estudo a palavra do Senhor, eu tenho comparado aquele período com o período que estamos vivendo. E realmente operou-se a tal da reforma que o inimigo das nossas almas queriam colocar. E realmente aconteceu muitas coisas e hoje nós temos os princípios da verdade
rejeitados, como diz o texto. Os princípios fundamentais que têm sustido a obra nestes últimos 50 anos seriam tidos na conta de erros. Quantos hoje pegam os princípios da verdade e diz que são erro? Porque se essa reforma ocorresse, muitos hoje interpretariam errado e a palavra verdadeira, a palavra pura como ela é, seria tida na conta do erro. Então se estabeleceria uma nova organização, ou seja, a nova organização que muitos dizem que um ou outro está levantando, vocês estão levantando uma nova organização. Na verdade, nós estamos buscando ser a organização que Deus fez desde o princípio. Essa nova organização, essa nova ordem de coisas, elas têm acontecido e com isso tem rebaixado todas as normas do Senhor. Por isso que muitos de nós hoje não temos mais compreendido a mensagem de Deus como ela é. Isso é muito importante que você compreenda. Por quê? Porque vai chegar um tempo que você vai ter que dar razão da tua fé. A profecia diz que nós devemos lembrar-nos dos marcos antigos, de como Deus nos conduziu no passado. Quais foram as verdades para os nossos dias. Eu tenho um vídeo muito bom assim aqui nesse canal, que alcançou muito de vocês, que fala o sinal de fuga. Assistam aquele vídeo tem uma história muito boa por trás, onde vocês vão compreender como é que a nossa história foi alterada, né? Como é que muitas vezes a profecia foi tida na conta do erro, os princípios da verdade que hoje são verdadeiros, muitos estão chamando de mal. Na verdade são bem, é verdade pura, mas o povo está chamando de mal. E vocês perceberão o que ocorreu nesse período todo. É muito triste, mas foi o que se efetuou. E nós precisamos estar firmes, pessoal. Agora, eu te convido a estudar por si mesmo. Eu te convido a levar essa mensagem como ela é em Cristo. Não precisa acreditar no que a Val está falando. Não precisa acreditar no que o ministro A ou B está falando. Apenas pegue o espírito de profecia, a Bíblia, e comece a estudar por si mesmo. E eu tenho certeza que a unidade da fé será restaurada. Assim como um dia eu me posicionei contra, quando eu era levada por ventos de doutrinas, mas o Senhor me chamou e me colocou para estudar na fonte. E eu vi que todas as minhas ideias não eram minhas e nem dele. E eu percebi que foi necessário esse tempo de estudo pessoal. Então, eu não te convido a acreditar no que eu estou falando. Eu te convido a provar se o que eu estou falando é verdade ou não. Vai estudar por si mesmo. Sabe, eu tenho tanta convicção do que eu estou te falando que eu te convido a estudar. E que eu tenho certeza que se você estudar com o espírito subjugado, entregue a fazer a vontade de Deus, você estará falando igualzinho a mim neste momento. E, pessoal, quero falar para vocês, quero convidá-los a fazerem parte, né, na pregação do Evangelho eterno como ele é, aqueles que estudam o Evangelho como ele é, e que chegou na unidade da fé. Estamos na unidade da fé, louvado seja Deus, na verdade, né? Estamos unidos na verdade. Eu peço para que vocês curtam esse vídeo, compartilhem. Se vocês desejarem no coração de vocês abençoarem esse ministério, tanto em orações como financeiramente, também recebemos. Por quê? Porque nós temos muito trabalho a fazer, muito conteúdo a entregar, muito estudo a dar. Às vezes eu perco muito tempo aqui gravando, editando. Eu quero mostrar algo para vocês. Olha aqui, eu fiz recentemente um apelo a vocês, né? Porque nós estávamos sem câmera e muitos de vocês escutaram o apelo. Louvado seja Deus pela vida de vocês, pelo trabalhar do Senhor no coração de vocês. E a intenção era comprar uma câmera para que a imagem fosse de melhor qualidade e tudo mais, né? Possamos trabalhar com mais qualidade e com a ferramenta correta. Porém, não deu. E tinha muitos de vocês que estavam reclamando por causa do barulho, do som. E aí eu comprei isso aqui. Foi levantado R$800 e eu comprei um microfone para poder ajudá-los a entender melhor, escutar melhor, para não ficar aquele atrapalho do vento, como muitos reclamaram por aqui. E eu louvo a Deus pela vida de vocês. E o nosso trabalho em prol da câmera ainda está aí.
Eu vi que recentemente uma irmã também fez, ela levantou, eu acho que a câmera foi mais ou menos uns 7 mil. E hoje uma câmera ela está em torno de uns 7 mil. 5 a 7 mil, uma câmera de qualidade para que possamos fazer um trabalho de qualidade, para que o YouTube entregue mais e para que a gente possa realmente trazer credibilidade a esse trabalho. Então, eu quero deixar aqui a chave Pix para vocês. Também temos o desejo de ter mais pessoas nesse ministério, né? Recebendo para fazer as edições de vídeos, como um ministério mesmo deveria estar funcionando. E para isso, para mim ter mais tempo de trazer mais mensagens aqui, temos vários projetos, cursos, que infelizmente ainda não vieram ao ar. Por quê? Porque os recursos são limitados. E Deus pede que seu povo, que conhece essas verdades, se esforce para levar essas verdades. E é necessário recurso sim, gente, para isso. O verdadeiro estudante da profecia entende o que eu estou falando, não vai fazer esses pré-julgamentos. Porque tudo que eu trago aqui não é de mim mesma. Até mesmo o levantar um apelo como este de ajuda ao ministério, eu estou baseada na palavra do Senhor, porque eu não falo de mim mesma. Até mesmo esses apelos faz parte da mordomia. Um verdadeiro obreiro, ele não é um obreiro completo se ele não apresentar a mensagem de mordomia, o dever do povo de Deus para com a obra. E aqui eu quero apresentar para vocês esse dever. Eu estou aqui trazendo a mensagem, eu tirei do meu tempo, tirei o meu estudo, tudo. Enquanto muitos estão aí fora trabalhando no seu dia a dia para levantar dinheiro, eu estou aqui estudando, buscando para poder trazer um conteúdo de qualidade, de verdade para vocês, cheio de princípios da verdade, na palavra, né? Só que é preciso que vocês também estudem por si mesmos. Mas eu estou aqui porque o Senhor me incumbiu para fazer isso. Por isso eu peço para vocês, né, que se você sentir tocado no seu coração, que vocês continuem a contribuir, que possamos alcançar mais pessoas. E desde já, muito obrigada, louvado seja Deus. Nem todos os que enviaram sua contribuição entraram em contato comigo, mas eu quero mostrar para vocês que foi conseguido um fone, né, um microfone, para que esse áudio saia melhor. Muito obrigada, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor não te deixe faltar e nem se desviar dos caminhos dele. Fiquem com Deus, beijo, tchau, tchau. Deixa o ruído, a pressa e o metal, um chamado soa celestial. Sai da cidade, do seu frenesi, busca um lugar onde há paz sem fim. Não é perda, é bênção que te alcança, nas colinas onde a alma descansa. Sozinho com Deus, sua vontade, aprender na sua imagem, vai renascer. Contempla a obra, a mão do Criador. Cada detalhe, um traço de amor. Imperceptível, a mudança vem, transformado para o sumo bem. Cristo está à porta, não podes esperar. Vem para o campo, teu novo lar.